Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Metodologia Científica. Nós já estamos num estágio avançado da disciplina, não é mesmo? Espero que vocês estejam gostando muito dos conteúdos, porque essa disciplina é de suma importância para a formatura de vocês. Eu gostaria de lembrar que caso vocês tenham alguma dúvida técnica, estejam com alguma dificuldade em relação a essa disciplina ou a outra disciplina à distância, que você tem na sua unidade um tutor presencial, um professor presencial que pode te ajudar, tá? Pode te ajudar a tirar dúvidas em relação às questões técnicas que envolvem a educação à distância, tudo bem? Contem sempre com um tutor presencial, ok? Vamos lá então. Hoje, agora a gente vai falar sobre os tipos de fichamento de leitura. Vamos lá, os tipos de fichamento de leitura. Vamos primeiro às reflexões iniciais. O que seria um fichamento? Antes de entrar no fichamento, sim, o que é importante dentro do universo acadêmico? A leitura dentro do universo acadêmico. Por que da importância da leitura do universo acadêmico? Muito simples. Quanto mais você lê, maior a possibilidade de você ampliar o seu vocabulário, maior a possibilidade de você aprender a escrever de uma maneira mais agradável, mais palatável para quem vai assimilar aquele conteúdo. Então é muito importante que você crie o hábito da leitura. Eu costumo dizer que nunca se leu tanto como nos momentos atuais. Nunca. Seres humanos, hoje a gente fica, vocês já repararam isso? Hoje a gente fica o dia inteiro lendo, o dia inteiro. Seja na tela do computador, seja na tela do tablet, seja na tela do celular, né? Então a gente está o dia inteiro lendo. E qual que é a questão então? A questão é que muitas vezes a gente não lê de uma forma qualificada. Ao invés de ler textos para a gente ampliar o nosso conhecimento, seja como pessoa, seja como profissional, a gente acaba lendo textos que eles não acabam não nos ajudando a nos desenvolvermos. A gente fica muito preso a textos de redes sociais, textos de entretenimento, né? Então a gente gasta muito tempo fazendo essas coisas em detrimento do conhecimento que a gente precisa assimilar. É importante vocês saberem que o que diferencia os profissionais um do outro do mercado é exatamente a profundidade do conhecimento que se tem sobre determinado tema. Então, quanto mais vocês lerem esse tema, maior a possibilidade de você ampliar o seu conhecimento e, automaticamente, de você conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Então, é importante criar esse hábito. E aqui, é importante pensar no autor, de onde vem e quando escreveu. Por que isso? Porque há autores com diferentes características, né? Ou então, se você sabe que é um autor francês, um americano, um carioca, um paulista, um mineiro, um capixaba, se você precisa saber a origem desse autor e um perfil, mesmo que seja básico desse autor, porque ao saber, conhecer um pouco desse perfil, você vai entender por que tem determinado tipo de coisa no texto dele ou por que não tem determinado tipo de coisa no texto dele. Outra coisa que é importante é de você saber quando ele escreveu aquela obra. Não é? Se a gente sabe o período que foi escrita aquela obra, a gente consegue fazer uma contextualização histórica, não é mesmo? A contextualização histórica nos ajuda a entender determinados tipos de coisa que, se a gente não tiver essa contextualização histórica, a gente não consegue entender o que estavam querendo nos dizer, não é mesmo? Aqui tem, ler 3 vezes, ler rápido, marcação e buscando o que precisa. E isso é muito importante. Por que é muito importante isso? É porque muitas vezes, com a leitura rápida, a leitura inicial, a gente não consegue entender determinado tipo de explicação. Isso não acontece só com você, não acontece só comigo, acontece com várias pessoas. Então, a gente não pode ter preguiça de voltar o texto lá para ler de novo. Inclusive, quando a gente fala de fichamentos, os fichamentos até economizam um pouco de tempo em relação a isso, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E por fim, aqui nessas reflexões iniciais, a gente tem que ficar claro que a gente está trabalhando com a ciência
e que definitivamente a gente não precisa de concordar com tudo que é dito. A gente pode fazer a leitura crítica e pode até mesmo discordar dos autores a partir de informações passadas por alguns autores. A gente não precisa concordar. A gente não precisa estar sempre concordando com o que uma pessoa diz. Tá? Então você pode ler o autor e chegar à conclusão que você não concorda com aquilo que ele está dizendo. Ou conseguir um outro autor que pensa diferente desse e colocar as duas reflexões para se chocarem. Isso pode acontecer também. Inclusive, isso enriquece a sua obra. Tá? Outras. Qual é o objetivo dessa leitura, né? Se você está fazendo uma leitura, você precisa de pensar nisso, né? Para que eu estou lendo essa obra? Qual que é o meu objetivo? Onde que eu quero chegar? Como eu quero ampliar, até onde eu quero ampliar meu conhecimento em relação a esse tema que está sendo enfocado nesse momento. Então você começa a criar um planejamento de crescimento pessoal e profissional dentro do ensino superior. Isso é de suma importância para que você, quando você saia do ensino superior, você saia um profissional capacitado a enfrentar as diversas possibilidades que você tem dentro de um curso superior. Imagina o tanto de áreas que tem dentro de um mesmo curso superior. Tá? Então é muito importante que você faça a leitura de todos os livros que você puder, todos os livros que tiverem ao seu alcance, você faça a leitura, que depois que você fizer essa leitura, fica mais fácil de você escolher qual é a área que mais te agrada, qual que é a área que você tem mais possibilidades de trabalhar com ela. Tá? A ampliação do vocabulário, eu falei um pouco disso, né? Quanto mais a gente lê, mais amplo torna-se o nosso vocabulário. Você pode usar um dicionário para lhe ajudar, porque não é vergonha não saber o significado, né? Você pode fazer a leitura de um livro com dicionário do lado. Não é vergonha nenhuma não saber. Inclusive que quanto mais você lê, maior a possibilidade que tem de você ampliar o seu conhecimento, de você ampliar o seu vocabulário. Tá? Vamos adiante. O que são fichamentos, então? O que são fichamentos? Fichamentos, ele colabora com a leitura de qualidade. Como assim colabora com a leitura de qualidade? Você está lendo um livro de 100 páginas e você está lendo aquele livro. Aí você destaca alguns detalhes daquele livro que você acha interessante, que você acredita que você vai utilizar algum desses trechos na sua monografia, no seu trabalho de conclusão de curso. Aí você vai lá e pega parte desse material que você pegou nesse livro e coloca dentro de um fichamento. Então, o que seria o fichamento? Fichamento é uma forma que você tem de condensar as informações que você tira de determinados lugares, pincelando apenas aquilo que mais lhe interessa. Esse é o fichamento. E qual que é a maior vantagem nisso? A maior vantagem é que você não vai precisar de voltar e ler 100 páginas de um livro quando você se lembrar que precisa daquela informação. Você vai até o fichamento, que o fichamento já tem todas as informações que você buscou, e com esse fichamento você consegue atingir os seus objetivos. Então, ao invés de ler as 100 páginas, você se organiza com o seu fichamento, que você vai conseguir, em poucas páginas, chegar aos seus objetivos. Ao invés de ficar lá procurando em 100 páginas onde que está aquele trecho que você marcou, você vai ao seu fichamento e no seu fichamento já vai estar direitinho lá a marcação que você fez. Não é uma boa? O fichamento é muito legal para você e é importante você começar a fazer esse fichamento desde o início do seu curso superior. Por quê? Porque vários livros que você vai lendo no decorrer do curso são livros que você vai precisar de se utilizar dele na sua monografia. Tá bom? Vamos lá, fichamento de bibliografia. O que seria esse fichamento de bibliografia? São as análises que a gente faz de livros, de obras. Vamos a um detalhe, né? Ele é um dos mais usados atualmente, né? Vamos ao detalhe. Para fazer esse fichamento de livro, é muito importante que você crie um cabeçalho.
Você cria o cabeçário para dar um título para o fichamento, né? E traga as informações básicas do fichamento, por exemplo, autor, a obra, data, editora. Por quê? Vamos pensar assim. Você está lá fazendo o seu fichamento. Aí você tem um cabeçalho que não foi completamente preenchido. Aí você vai precisar de uma informação, por exemplo, a data do que o livro foi publicado. Aí você não tem no seu fichamento, você vai ter que voltar lá na biblioteca, pegar o livro de novo, olhar a data da publicação, depois voltar para casa e colocar a data. Se você já tem um fichamento todo completo, todo completinho, você não vai precisar fazer esse caminho. Você pode ir diretamente no seu fichamento que você já vai ter todas as informações necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho. Ok? Vamos a outro tipo de fichamento? Fichamento de citação. O que é o fichamento de citação? É a transcrição de uma obra. É você trabalhar, transcrever na íntegra aquela obra. É de você pegar um trecho daquela obra e colocar para dentro do seu trabalho científico com o objetivo de ser usado para a criação de um artigo, uma monografia. Aí você vai definir quando e onde deve se usar aquele determinado tipo de texto. Tá? E a mesma coisa em relação ao fichamento anterior. Você precisa de fazer um cabeçalho. É muito importante você ter todas as informações assimiladas, divulgadas, né, publicadas nesse fichamento, explícitas nesse fichamento, que a partir disso você consegue trazer para dentro de uma obra que você vai se utilizar, dentro de um artigo que você vai fazer, de uma monografia, sem precisar de recorrer novamente àquele livro. Detalhe, vocês se lembram que na citação direta a gente chegou à conclusão que deveríamos trazer, quando a gente traz na íntegra, a gente coloca a página, né? Para a gente saber onde está a página, aqui também. Você tem um livro lá de 200 páginas e você acha na página 120 o trecho que você vai se utilizar. Pega aquele trecho, copia na íntegra e coloca que esse trecho está na página 120. Por quê? Porque senão depois você vai ter que ir página por página para fazer a citação. Tá bom? Então é muito importante, lembre-se, faça o cabeçalho completo e além do cabeçalho completo, indique sempre quando você vai fazer um fichamento de citação, qual página que é, tá? Vamos mais um. Fichamento de resumo. O que consiste o fichamento de resumo? É resumir um conteúdo de uma obra. Você vai estar lendo um livro de 50 páginas, você pega aquele livro e faz um resumo e faz um fichamento de 5 páginas, de 3 páginas, depende, né, da sua capacidade de síntese, né? Mas nada mais do que o fichamento de resumo, é você resumir um determinado tipo de obra, de livro, de artigo, de tese, de dissertação que você tem, tá? E o mesmo objetivo, também agiliza o trabalho científico. Por que agiliza o trabalho científico? Ao invés de voltar nele, caso seja necessário voltar nele para utilização futura, você não vai precisar de voltar lá naquele livro. Você simplesmente volta no seu fichamento, que lá estão todos os detalhes resumidos de uma maneira mais sintética e que você vai se utilizar dele. Ok? Vamos lá. Bom, com isso a gente chega ao final de mais uma aula. Muito obrigado, espero que vocês estejam adorando, gostando de fazer essa metodologia científica, porque é uma disciplina muito importante para vocês, ok? Até a próxima aula.